pessoal, tudo bem, meu querido? Hoje nós vamos analisar um texto muito importante, está lá em Gênesis capítulo 1, vamos falar da criação do homem, da mulher, e a gente vai estar sempre inserido na guerra espiritual. Guerra espiritual é essa que se desenrola numa guerra cultural, numa guerra social, ou seja, gera efeito dentro dessa vida que nós temos, dentro desse mundo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então é importante cada um de nós ter consciência, saber o que fazer diante dessas adversidades, diante das situações que a vida nos proporciona. Se você está com a sua Bíblia aberta, começa lá em Gênesis 1, 27, e o tema de hoje é: homem e mulher são iguais diante de Deus? Sim e não. Não, porque igualdade de importância é diferente de igualdade característica. Então eu preciso compreender isso para entender a guerra que eu estou vivendo, para entender as batalhas que estão acontecendo na época em que eu vivo, para não permitir que esses ataques cheguem até minha casa e aí desenvolva uma coisa muito ruim para a minha vida, para a vida da minha família. Vamos para o texto primeiro, para a gente começar a entender isso, mas primeiro coloque isso na sua cabeça. Igualdade de importância é uma coisa, igualdade característica é outra. Então, homem e mulher são importantes diante de Deus? São. Em que patamar? No mesmo. Homem não é mais importante para Deus do que a mulher, e a mulher não é mais importante para Deus do que o homem. Agora, características são diferentes, sim. Vamos para o texto? Bom, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então nós já percebemos que já na criação do homem, da humanidade, Deus já faz uma separação, Deus já faz uma distinção. Homem é uma coisa, mulher é outra. Macho e fêmea. E se você pegar os versículos anteriores, o 24 e o 25, você vai ver assim, olha: disse Deus, né? Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Olha que interessante. Para Deus trazer o equilíbrio ao cosmos, equilíbrio à terra, equilíbrio à natureza, Deus diz: vamos fazer almas viventes, porém cada um conforme a sua espécie. E aí Deus faz gado, Deus faz répteis, Deus cria as feras, tá? Tudo de acordo com a sua espécie. Então, uma espécie é mais importante ou menos importante que a outra? Não. Cada um tem a sua importância dentro da criação. Porém, cada uma tem uma particularidade, uma característica especial, uma característica diferente, que faz com que ambas, andando em conjunto, se unindo, consiga produzir, consiga gerar um resultado de harmonia na criação. E o que é interessante, se você pegar o versículo 25, a parte final, quando Deus olha que cada espécie estava trabalhando de acordo com a sua característica, tem uma palavra interessante que diz assim: e viu Deus que era bom. Então Deus atestou e confirmou e viu bondade nisso. Então, diferença de característica não diz nada a respeito de importância diante de Deus. E por que isso é interessante a gente saber? Porque há um ataque às características do homem e da mulher. Há uma tentativa no mundo atual de masculinizar a mulher e deixar o homem com características femininas. Ou seja, você desvirtuar a característica do homem e da mulher. Isso vai gerar um desequilíbrio. O homem, e aqui eu não estou falando de ser bruto, ser ignorante, não estou dizendo que a mulher não tenha seu espaço, que a mulher não tenha a sua importância, que a mulher não tem o seu dever, a sua responsabilidade. A mulher tem e deve ter. Como eu disse no início, na regra da importância, ambos estão lado a lado. Agora, na regra das características, cada um tem a sua característica. E é exatamente por isso, para que os dois se unam e vivam o melhor de Deus. Deus não quer uma sociedade uniforme, onde todo mundo é igual. Não. Deus quer pessoas diferentes, com a mesma importância e que unidos vão chegar num resultado maravilhoso.
Depois que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, pessoas diferentes, características diferentes, versículo 28, se você pegar aí e ler, vai dizer que Deus os abençoou. E a bênção de Deus estava estabelecida em alguns pontos. Primeiro, Deus diz assim: frutificai. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vive a sua vida plena diante dos princípios de Deus, ele vai frutificar. E o que é frutificar? Deixar legado, deixar herança. O maior fruto que nós temos, o maior exemplo de fruto são filhos. O filho ele vai pegar muita coisa do seu pai, muita coisa da sua mãe. Então são os frutos, o legado que você deixa. Deus continua dizendo, além de frutificar, 2, multiplicai-vos. O que é multiplicar? É replicar a criação de Deus. Olha que dom maravilhoso. Na geração de filhos também, nós temos esse exemplo. A gente replica o que Deus criou. Deus criou o homem e agora o próprio homem multiplica. Mas além da geração de filhos, eu posso trazer como exemplo a questão do discipulado, fazer discípulos. Isso não é multiplicar? É. Você é uma pessoa equilibrada, você vive o melhor de Deus, você vive os princípios de Deus. O que você vai fazer agora? Como todo homem, toda mulher que vive o bom de Deus, vive a bondade de Deus, vai multiplicar, vai gerar discípulos. Todo professor, ele fica feliz quando o seu aluno avança. Todo mestre fica feliz quando o seu discípulo avança. E é interessante notar que tanto na relação de pai e filho, há uma semelhança na relação do professor com o aluno, do mestre com o discípulo. Você está multiplicando e fica feliz quando o seu discípulo, quando o seu aluno progride. Deus continua dizendo também aqui, encher a terra. O que é encher a terra? Coisa importantíssima. Ocupar espaços. Erramos muito quando permitimos nessa batalha espiritual, nessa batalha cultural do dia a dia, entregamos espaço para nossos inimigos. Jamais podemos fazer isso. A Igreja de Cristo tem que ocupar o espaço do governo, tem que ocupar o espaço da política, tem que ocupar o espaço da cultura, tem que ocupar o espaço da educação, tem que ocupar o espaço da ciência. A religião, ela não tira a importância de cada ato da nossa vida. Então, quando você fecha a sua mente, você se tranca numa redoma e você não quer participar dos atos da vida em sociedade, outros vão tomar esse espaço e vão trazer efeitos para a sua vida. Não há como viver em sociedade e não gerar efeitos e receber os efeitos. Se você não influenciar, você será influenciado. E os efeitos de uma influência maléfica nós estamos absorvendo nesses últimos dias. Então precisamos encher a terra, precisamos transbordar aquilo que Deus nos deu. Por último, para a gente finalizar, Deus diz aqui também para o homem, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai. Sujeição e domínio são palavras semelhantes. O que é sujeitar a terra? É que a nossa ideologia deve prevalecer, os nossos princípios devem prevalecer. Nós temos que influenciar pessoas e não sermos influenciados por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não vivem o que nós vivemos. Mas primeiro, Adão e Eva aqui, ao serem criados por Deus, Deus manda que eles dominem sobre os animais. Por quê? Porque eles já tinham domínio sobre si mesmos. Antes de você dominar outros, você primeiro precisa se autodominar. Dominar as suas paixões. Começa dominando você mesmo. Dominar os seus sentimentos. Dominar os seus vícios. Transformar os seus vícios em virtudes. Depois que você faz isso, você passa a dominar. Quando eu falo dominar, não é controlar, mas influenciar a sua família, por exemplo, seus filhos, seus pais. Depois que você domina a sua família, depois que você se torna um exemplo para a sua família, você domina a sua parentela, você traz domínio, traz os seus princípios para a sua parentela. Só então a gente começa aí a dominar a sociedade. Através de quê? Através da expressão dos bons valores cristãos. A gente começa a dominar nossa vizinhança, começa a ser um bom vizinho, começa a dominar o trabalho, começa a ser um ótimo profissional no seu trabalho e depois você vai dominar a sociedade. Você não pode pensar, por exemplo, são várias questões
no mundo, mas a gente não pode pensar em dominar a política, em colocar um presidente cristão, um senador cristão, um governador cristão, se a base da sociedade está impura. Faça o seu dever como cidadão, sim, quando a gente fala de política, vote bem, né? Faça ali exercer o seu direito ao voto, expresse a sua opinião, respeite a opinião contrária dos outros sempre, mas faça valer o exercício do voto. Porém, entenda que muito mais importante do que apenas eleger um político, ainda que seja de fundamental importância, elegermos bons políticos, muito mais importante é vermos a transformação da nossa sociedade. Só assim vamos viver o melhor de Deus. Então, se você é macho, exerça a sua masculinidade dentro do padrão cristão, que não é ser troglodita, é respeitar a todos, mas exercendo um papel fundamental que Deus lhe deu, que nesse vídeo a gente deixa para um próximo, para trabalharmos melhor esse parâmetro. Mas você que é mulher, exerça, né, a sua feminilidade, né, seja feminina dentro do padrão que Deus também otorgou. Então, macho e fêmea não são iguais, têm a mesma importância diante de Deus, mas as características de ambos são diferentes. Um é melhor do que o outro? Não. Mas as características são diferentes. Então, igualdade de importância é uma coisa, igualdade de característica é diferente. Somos iguais na importância para Deus, mas somos diferentes na nossa característica, e isso expressa a beleza e o amor de Deus numa vida de equilíbrio, de respeito entre as diferenças, de progresso e de ajuda e auxílio mútuo. Então, que as mulheres cada vez mais sejam mulheres, homens sejam homens, e unidos possamos caminhar. Que Deus abençoe você, fique com Deus, até a próxima. Não se esqueça, compartilhe, comente, curta e se inscreva nesse canal para a gente poder levar essa mensagem para muito mais gente. Forte abraço, fique com Deus.